Boa noite, pessoal. Boa noite, professora Clarice. Boa noite, Éder. Boa noite, Lucas. Boa noite a todos que estão conectados. O pessoal que está aí do primeiro ano, né? Não tive contato esse ano, então gostaria de me apresentar, como o professor Éder disse. Eu sou a professora Clarice, lecionei no IMES, né, durante 25 anos e esse ano eu estou afastada um pouquinho, mas pretendo retornar em breve. E é um prazer estar aqui com vocês hoje. Os demais alunos, ex-alunos, professores, como a professora Beth disse, né? Eu já conheço muitos deles. Então, é um prazer estar aqui com vocês hoje para compartilhar nossas ideias e para responder algum questionamento, caso vocês tenham. Isso. E para Bem, quem também, né, não me conhece, como o Éder já disse, né, meu nome é Elizabeth, fui professora alfabetizadora durante 23 anos e atualmente, né, trabalho como gestora numa escola municipal, né, no município de São Manuel e também com algumas aulas na faculdade IMES. Tá? É um prazer estar aqui com vocês e agradeço o convite. Professor Lucas, né, que fez o convite, muito obrigada, tá? E vamos, né, professora, falar da da alfabetização, alfabetização. na qual, Esse é um momento, né, assim, bastante sim, delicado para a escola e para os pais. Eu acredito que a alfabetização, nesse contexto todo, é a que mais sofre, com certeza. porque ela é a base para toda a aprendizagem, para a vida acadêmica do indivíduo, né? Então, uma das coisas que a gente tem que começar a pensar e a trabalhar com os pais, e aí eu vou parafrasear, né, o psicólogo Rossandro, que ele diz que pais e escola não são inimigos, né? Que eles são parceiros. E é isso que nós, enquanto professores, gestores, temos que trabalhar aí nesse momento, a parceria, como estabelecer essa parceria. E estar a todo momento, quando levar as atividades para os pais, trazer os pais para a gente, para que eles possam se sentir acolhidos, para que eles possam se sentir protegidos também, porque o que eu percebo nesse momento é que muitos dos pais estão se sentindo inseguros, né? Principalmente nesse período de alfabetização. Beth? Ah, sim, né, então, nesse momento o que nós pretendemos, né, professora Clarice, é sugerir, né, algumas atividades, né, que os pais possam estar desenvolvendo em casa, de maneira lúdica, e atender um pouco, né, essa necessidade dos pais, né, essa dúvida que os pais têm em relação à alfabetização. Então, tentar, nesse momento, apoiá-los um pouquinho, né, pretendemos com essa live. Aí nós pensamos, eu e a Beth tivemos uma conversa anterior ao dia de hoje, Sim, né, para esquematizar tudo isso aí. Nós fizemos uma lista de atividades que nós vamos falando com vocês e explicando essas atividades. sim. Mas o importante é vocês pensarem e passarem isso para os pais também, que a casa ela propicia tempos e espaços que podem ser usados para alfabetização, tanto matemática como da língua portuguesa. Então, todos os espaços da casa podem ser usados para alfabetização e todos os momentos da família podem ser aproveitados como momentos de aprendizagem, tanto para a língua portuguesa como para a matemática. E aí, seguindo o nosso esquema aqui, Beth, nós vamos falar um pouquinho da rotina, né? A Beth vai falar um pouquinho para vocês de como deve ser essa rotina, já que a criança está em casa, como os pais podem trabalhar, como vocês podem sugerir esse trabalho com a criança. É, professor, é isso, né? A rotina, então, estabelecer rotina, gente, é muito importante na vida, né, das crianças, porque ela dá a elas, assim, uma certa segurança, tá?
E o que será que significa rotina? Algumas pessoas não sabem o que significa rotina, né? Rotina é a organização mesmo. Saber organizar o espaço, organizar o tempo, né? Algum problema? Não, desculpa. Né? Saber a organização de espaço, tempo, como por exemplo, ó, o tempo, ter horários, né? A criança necessita de horários, hora do almoço, hora do banho, hora do estudo, tá? A criança precisa disso e ter o espacinho dela, né? O cantinho dela, onde ela possa realizar as atividades também. Então, essa rotina, quando ela está bem estruturada, isso passa segurança para a criança e a criança fica bem menos estressada. Tá? Então, é importante pensar aí, né, na rotina. Isso não só na casa, mas também na sala de aula, né, professora Clarice? A rotina faz E parte, a rotina. né, sala de aula e também na casa. E os pais, eles podem estabelecer isso num formato de contrato com a criança mesmo. Eu gosto de dar exemplo, meus ex-alunos sabem, né? Esses dias minha nora perguntou, o que eu faço com as crianças que eu não consigo organizar? Aí ela criou uma tabela de rotina mesmo com as crianças, né? Ó, tal hora tem que fazer isso, tal hora como a gente faz na escola, aquela tabelinha. Então, sugiro aos pais que criem uma tabela de tarefa com as crianças e escolher um espaço da casa para fazer sempre as atividades naquele espaço, quando as atividades forem enviadas pela escola. Se é na mesa da cozinha, sempre na mesa da cozinha, se é numa cadeirinha ou numa mesinha à parte que a criança tem para fazer, ou numa escrivaninha, mas que o espaço das atividades escolares sejam feitas ali. Depois nós vamos sugerir outros espaços que podem ser muito variados, mas esses outros seriam espaços de brincadeira. Certo. Na sequência, uma das atividades assim que é muito legal sugerir para os pais é a contação de histórias, né? Ou o pai faz a leitura para a criança, ou ele conta histórias que já é do repertório dele, né? Aí a gente pode até pedir para eles lembrarem da época em que os pais deles contavam para eles histórias fantasiosas, histórias de assombração, histórias do conto de fada, mas que eles coloquem entonação, que eles coloquem, né, muito deles nessas histórias, que essas histórias possam encantar a criança, que não seja só um fardo, uma tarefa, porque a professora pediu para contar história. Então, às vezes, como a gente pede para eles contarem uma história do livro didático, ou de um material que a escola encaminhou, e eles não têm conhecimento daquela história, sugerir que também eles contem histórias que sejam do repertório deles. E aí a Beth deu a sugestão para, no momento dessa contação de história, ter uma caixa, né, Beth? Isso. Uma caixa com bastante coisas. Por exemplo, ó, se a história for da Cinderela, Cinderela é uma princesa, então ter nessa caixa o quê? Tiaras, colares, sapatos, né? E que vocês possam assim colocar na criança e para a criança se imaginar dentro da história, né? Porque vocês sabem que quando conta a história, isso mexe com a imaginação da criança, né? A criança viaja no mundo da fantasia. Então é importante isso também. Tá? Por exemplo, Rapunzel, coloca na cabeça da criança um lençol, amarra, prende o lençol e deixa que ela sobra, como se fosse a trança da Rapunzel. Um menino, por exemplo, vai contar a história do menino maluquinho, ele usa uma panelinha na cabeça, é isso, né? Então, arruma uma panelinha, coloca na cabeça do menino, olha, eu vou contar a história para você, mas nesse momento você vai fazer de conta que você é esse menino da história. E interagir, né? É importante interagir com a criança o tempo todo. Fazendo perguntas mesmo, né? Você está entendendo? Né? Qual parte você mais gostou da história? E daí por diante. Quer continuar, professora Clarice? É muito importante essa questão da caixa, porque às vezes os pais acham, eu tô com colar, mãe, eu tô com colar aqui que eu não uso mais, o pai tem algum
um chapéu, alguma coisa que ele não usa mais. E a criança, na idade de alfabetização, ela está na idade do faz de conta. Então, dentro dessa caixa tem um mundo de faz de conta para ela. A tiara, você pode acrescentar uma orelhinha nessa tiara, um óculos, que às vezes cai uma perninha, ou que a lente não está funcionando muito bem, um óculos de sol, qualquer coisa. Essa caixa é a caixa da fantasia. Essa caixa vai levar a criança para uma outra dimensão. Muitas vezes, depois que o pai termina de contar a história, o pai, a mãe, alguém da família com quem a criança mora, né? De contar essa história, a criança vai passar horas ali entretida com essa caixa, né? Então, é uma ótima opção. E uma outra opção também envolve a questão das histórias, que no caso seria a pseudoleitura. O que é a pseudoleitura? Pseudo de falsa, né? A criança que ainda não está alfabetizada, ela também pode ler. Como é que ela pode ler, Beth? Através das imagens. Eu trouxe até um livro, tá? A criança pode manusear o livro, olhando as imagens, e ela faz, na sequência das imagens, ela cria, né, essa história, tá? Que é a pseudoleitura, né? Ela olha as imagens, os desenhos e imagina o que está acontecendo e ela conta a história do jeitinho dela. E isso é muito importante também para aumentar a imaginação da criança. E é importante, por outro lado, que a pessoa da família que esteja ouvindo essa história preste atenção, como se realmente a criança estivesse fazendo a leitura. E isso, para vocês, professores, passarem para os pais, é uma ferramenta, né, bastante valiosa, porque muitas vezes eu acho que é o que a maioria dos casos anda acontecendo, às vezes os pais não prestam muito atenção quando a criança está falando. Mas nesse momento desta leitura, é muito importante que o pai, a mãe, quem é que esteja ao lado da criança, esteja prestando atenção na leitura que essa criança está fazendo. E em seguida fazer as intervenções que a professora Beth disse, né? Ir perguntando sobre aquilo que a criança leu. Na verdade, ela fez a leitura das gravuras que estão no livro, ou com base, né, de uma história que ela já ouviu a partir daquele livro. Isso incentiva, né, professora Clarice, o gosto, né, pela leitura, melhora a oralidade da criança, né, estimula a atenção, tudo isso, né. Então, e agora, gente, como nós falamos de algumas atividades ligadas à leitura, nós vamos falar um pouquinho de atividades ligadas à escrita, né? Porque o processo de alfabetização, ele envolve a leitura, a escrita e a matemática, né? Em todas as outras disciplinas também. Mas o que dá para fazer dentro de casa, nesse contexto e com o objetivo nosso hoje, é esse. Então, vamos lá para as atividades de escrita. Você trouxe aí o alfabeto móvel, ou o Lucas vai colocar aí no PowerPoint, Beth? Sim, eu trouxe também ele assim, professora Clarice, ó. Alfabeto móvel, né, como o próprio nome diz, né, são letrinhas soltas, né, professora, que a criança consegue fazer, movimentá-las, né, então, tem assim, ó, no formato, eu trouxe de plástico, não sei se vocês estão conseguindo. Eu trouxe... Tá ótimo, Beth, estamos vendo sim. Reviar, tá vendo? E também, né, porque esse tipo de letra, vocês conseguem comprar nessas lojas de R$1, custa bem baratinho. Mas se a mãe não quiser comprar e quiser construir junto com a criança, também fica interessante, ó. Pega a cartolina, né, faz uns quadradinhos, imprime as letras e pode pedir até para a criança cortar, que a criança ama mexer com tesoura, né? Então, olha aqui, olha, fiz eu e a Beth conversamos, pessoal, a respeito de cada clientela, né? Vocês trabalham em diferentes escolas e conhecem a clientela que vocês têm.
Então, de acordo com as famílias ou a comunidade onde vocês trabalham, vocês vão verificar qual atividade aquela família terá mais facilidade de fazer. Eles podem adquirir a letrinha ali na loja do Real. Eles podem imprimir essa folha. Então, a atividade é a mesma. A forma como vai se conduzir ou obter o material é que é diferente e vocês vão ter que ter aí esse feeling para descobrir, né? O que a gente pode fazer com as letras móveis, né? N possibilidades. Você pode montar palavras, que em seguida aí a gente vai ter a questão dos nomes, né? Que a gente vai trabalhar com a identidade da criança. Então, com a letra móvel, você pode fazer o nome da família, o nome do pai, o nome da criança, você pode pôr nomes de frutas, né? Você pode fazer diversas atividades com essas letras móveis. E brincadeiras também, né, com as outras pessoas da família. Ela é um recurso muito útil para esse momento. Então, o Lucas colocou aí, né, os nomes. Que outra sugestão você pode dar para trabalhar com nomes das crianças e famílias, Beth? Então, antes de falar dos nomes, professora Clarice, o que eu percebo, assim, é uma preocupação muito grande dos pais em ensinar letrinha de mão, letrinha manuscrita. Tá? Então, eu costumo brincar, muita calma nessa hora, né? Nesse período de alfabetização, não tem necessidade de usar a letrinha de mão. A letra bastão ou letra de imprensa é muito mais fácil para a criança. Então, uma dica aí, né? Calma, não tem necessidade, nesse momento de alfabetização, nesse início, né, de alfabetização, usar letrinha manuscrita, e sim a letrinha bastão. Isso facilita muito a aprendizagem da criança. Mesmo porque daí ela tem condições de associar, né, de fazer a correspondência entre imagem, né, da letra e o som, né, quando a mãe, né, a pessoa que cuida da criança apresenta aí o alfabeto, né, como um todo, a ordem alfabética mesmo. Bom, e sugestões de atividades, professora Clarice, continuando aqui, pode ser uma sugestão de colocar em ordem alfabética, pedir para a criança colocar as letras em ordem alfabética, pode tirar, por exemplo, as vogais e pedir para a criança encaixar, né, no lugar certinho, ou outras letras também. Ou então, o nome da criança, já que o Lucas já colocou aqui nomes, né, crianças, pessoas da família, né. A mãe Professora pode... Beth, desculpa interromper, mas tem uma pergunta aqui no chat dessa seguinte maneira: com que idade entraria a letra cursiva como obrigatória? Uma idade como obrigatória? Olha, durante, assim, o percurso, né, da alfabetização, o professor sente quando a criança ela já está pronta para aprender a letrinha cursiva. Eu diria, Beth, que assim, não existe obrigatoriedade em se aprender a letra cursiva. Existe um momento em que o professor introduz a letra cursiva, que é a partir do segundo ano, né? Chega um momento no segundo ano que o professor introduz a letra cursiva, mas a criança, ela não é obrigada a escrever de letra cursiva, porque se você observar, existem muitos jovens, né? Principalmente os homens, eles não gostam da letra cursiva e se viram muito bem com a letra bastão, né? Então, nós introduzimos... Pode falar, Beth. Eu penso assim também, professora Clarice, que não adianta introduzir a letra cursiva se a criança ainda não compreendeu o sistema de escrita. Né? Só a partir do momento que ela compreendeu como funciona a escrita, como as palavras são construídas, que daí tem condições de aprender a letra cursiva. Mas como a professora Clarice disse, não existe essa obrigatoriedade, não, e nem uma data, né? No segundo, no terceiro. Não.
Essa obrigatoriedade não existe. Na verdade, a gente introduz, como você disse, a partir do segundo ano, quando você percebe que a criança já, né, se apropriou do sistema da escrita mesmo. Mas é que a palavra obrigatoriedade, a gente tem que tomar muito cuidado. Você pode escrever com qualquer tipo de letra, você não é obrigado a escrever, né? Existe um momento em que a escola apresenta, mas tem criança que não se adapta. Isso mesmo. Tem uma outra pergunta agora. Existe alguma relação da dificuldade de usar letra cursiva em crianças canhotas? Não, nunca percebi. Não. Dizem que a pessoa canhota, pelos estudos que eu fiz de criatividade, a pessoa canhota, ela é mais criativa. Se pegarmos na história os grandes gênios da pintura e da literatura, foram canhotos. O que aconteceu, canhotos, o que aconteceu é que durante muito tempo na história, a criança que não era destra, ela era proibida de usar a mão esquerda, né? Então, isso também dificultava ela desenvolver a escrita, mas tem gente que escreve com a mão esquerda perfeitamente, uma letra lindíssima. E mesmo porque o traçado da letra, né, é o mesmo. É particular. E, né? Então, mas obrigado, Luna. Por enquanto é só. Então, trabalhando com o alfabeto móvel, né, a gente pode trabalhar a questão dos nomes, a questão da identidade pessoal e a identidade das pessoas da família, né? A do cachorrinho também, que ele faz parte da família. E aí a gente pensou na questão dos rótulos. Que aí eu volto para a questão de todos os espaços da casa serem espaços de alfabetização. A mãe está lá ocupada, né, fazendo o trabalho dela, não dá para eu parar aqui. Mas pede lá para o filho, olha, aqui embaixo da pia, enquanto eu lavo a louça, separa para mim tudo que tem escrito aí com a letra M, macarrão, massa... Não vou lembrar tudo agora. Mas ela pode sugerir, né, que a criança faça aí uma seleção ou uma classificação de objetos que ela tenha em casa, de produtos que ela tenha em casa, né, através dos rótulos, com as letras que a criança já está trabalhando, com as letras que ela reconhece, ou até mesmo, se ela já está num processo mais adiantado de alfabetização, as palavras mesmo. Enquanto eu lavo a louça aqui, você vai lendo os rótulos que você está encontrando aí para mim. A Beth tem mais sugestões sobre isso. Sim, que nesse momento a criança começa a entender, né, a descobrir como surgem as palavras, né, professora Clarice, que são as famílias silábicas, né? Então, daí já sai desse movimento do alfabeto com as letras móveis soltas e já começam a montar as famílias, né? O ba, be, o bi, bo, bu, da, de, di, e a criança começa a compreender que uma sílaba perto da outra, ela consegue formar uma palavra. E trabalhando com os rótulos, né, usando os rótulos dos alimentos, das coisas que tem em casa, isso, nossa, é um progresso imenso, né, na alfabetização. Ao final desse vídeo, eu vou dar algumas dicas, né? Eu não conhecia a Beth antes da gente começar a falar sobre esse encontro, e existem, né? Para quem já é professor, para quem ainda está se formando, várias teorias de alfabetização. E eu descobri que eu e a Beth trabalhamos com teorias diferentes de alfabetização. Ela trabalha com o método global e eu com o método fônico. Ela parte do todo para as partes, né? Então, ela pega o texto para trabalhar e vem para as partes. E eu começo pelo som da letra, que é, né, a menor partícula da palavra, e vou para o todo. Então, ao final, nós vamos falar um pouquinho, né, sobre o som das letras aí, que eu vou dar umas dicas para vocês. Mas como a Beth chegou
Aí na sílaba, eu acho que nós estamos no meio dos dois, né? Das duas formas de se ver a alfabetização, que é o momento da silabação, né? Que a mãe pode fazer com a criança. Vamos separar aí a palavra batendo palminhas, que é uma atividade bem antiga, mas que dá para fazer dentro de casa, assim, muito tranquilamente. Isso mesmo. Depois o próximo, bate figurinhas. Isso. Né? Eu não sei se vocês já ouviram esse termo, bafo. Na minha época a gente brincava de bafo, principalmente os meninos. Professora, E às vezes até o inspetor de aluno tirava, Né? tomava figurinhas dos alunos. Então, a brincadeira, né, é basicamente isso, né? Pega as fichinhas, né, com as letrinhas, só que daí precisa de mais de uma criança, né? A criança e o pai, ou a mãe, ou o irmãozinho, um priminho, duas pessoas, duas ou três, lógico, né, sob a supervisão de um adulto, coloca com as letrinhas, né, as fitinhas viradas, umas 3, 4 fichinhas e pede com a mãozinha em côncavo, né? Tem que bater e virar. Aí depende da regra, né? Às vezes a criança vai só falar, por exemplo, virou a letrinha F, nome de pessoas que começam com F. Fábio, Fabiola, né? Um exemplo. Não, agora outra rodada, nomes de animais, foca, e aí por diante. Agora, como eu disse, é um jogo. Todo jogo tem regras. E a criança tem que aprender as regras do jogo, né? Então, virou, ela continua no jogo. Não virou, passa a vez. Ela pode ganhar e ela pode perder. Então, ela aprende muita coisa com isso, né? Saber ganhar, saber perder, ao mesmo tempo, né? Reconhecer a letra e falar alguma coisa sobre a letra que ela conhece. Ou então ela pode também não só falar, mas também escrever. Isso depende da regra do jogo aí. Tá? Mas essa é a brincadeira do bate-figurinha, né? O antigo bafo na nossa época. Né? E também pode sugerir para os pais que, a partir das ideias que os professores derem, que a gente está dando aqui algumas ideias, a partir das nossas ideias vocês podem criar outras, que os pais também, que a partir daquela ideia, você tinha uma brincadeira na sua época que você realizava, que você acha que dá para fazer agora com a criança? Então, você pode adaptar e fazer uma brincadeira onde ela possa aprender neste momento. Né? Aproveitar que o Lucas colocou embaixo aí do slide, né, da bate-figurinhas, para lembrar o pessoal que quem não colocou o nome todo lá, né, na hora da inscrição, para colocar para depois sair no certificado. Então, quem não colocou o nome completo lá, identificação completa. Pessoal, mas eu tenho duas perguntas aqui no chat para vocês. A primeira pergunta é da Márcia Ramos. Como faço para ter um feedback nas atividades remotas dentro do processo de alfabetização? Ela está perguntando como ela faz, né, para avaliar esses alunos, de acordo com aquilo que os pais estão... Ela está preocupada com isso. É preocupação... Olha... São realidades diferentes. Eu vou dar o exemplo da realidade daqui aonde eu vivo. A gente tem pedido para os pais gravarem aquilo que eles estão fazendo com a criança. Ou pedindo para a criança ler uma lista, ou pedindo para a criança escrever palavrinhas e o pai grava. Por exemplo, aquela atividade lá que eu falei silábica, né? Separa o que tem embaixo da pia que começa com M. Então, a mãe grava a criança separando os produtos que começam com M e a criança fala quais são esses produtos, né? Dependendo do grau ali de alfabetização que a criança está. Eu não sei se as pessoas da comunidade de vocês têm essa condição, mas hoje quase todo mundo tem celular. Né? Nem que a câmera não seja das melhores, mas para gravar a atividade,
foi a forma como nós encontramos de verificar. Então, o pai grava a criança fazendo uma leitura ou de uma lista, ou de um textinho, um parágrafo, ou escrevendo alguma coisa. Então, tem sido através de vídeos mesmo. Eu não sei você, na sua realidade, Beth. É a mesma situação. Mesma situação. As professoras, elas enviam, né, através do WhatsApp, o Facebook, a atividade, e depois a mãe filma, né, e devolve para a professora. Assim que está sendo feito. É porque se você pedir para a criança escrever e te mandar de volta, né, você não vai ter certeza de como aquilo aconteceu mesmo. Então, acho que a filmagem é a melhor forma. Agora, também a gente sabe que o retorno não é 100%, né? Tem pais que até quando nós estamos num momento, vamos dizer assim, normal, né? Não pandêmico, não vão à escola, não ajudam nas tarefas, então não seria diferente agora. Mas, em contrapartida, parece-me que eu tenho visto assim que aumentou bastante a ajuda dos pais nesse momento. Nós tivemos, vamos dizer assim, um ganho dessa participação familiar, né? Os pais estão... Eles nos criticam, né? É difícil para eles, a gente entende, mas eu estou vendo bastante participação, sim. Não é 100%, mas ela é razoável. Bom, tem uma outra pergunta aqui, da Daniele Nogueira. Brincando de forca e bingo, acabei estimulando a leitura. Isso atrapalha no processo de alfabetização em casa? Imagina, não. Muito bom isso, exatamente. Ótimo. Nós tínhamos, né, Beth? A gente tinha pensado em sugerir, né, a forca, o bingo, tinha outras atividades que nós tínhamos pensado, memória, dominó, né? E só que aí, como já são até 8h15, eu não sei quanto tempo nós temos para isso, a gente cortou várias atividades, porque a gente achou assim que a gente ia se prolongar muito. Mas essas atividades são todas atividades que fazem parte da nossa história, né? Das brincadeiras da nossa história, elas são muito importantes. E elas nos ajudaram a nos alfabetizar. Então, com certeza, nesse momento, elas vão ajudar a alfabetizar as nossas crianças também. Também. Isso mesmo. Tem mais perguntas aqui. O pessoal está participando. O Leandro Luciano. Leandro é o nosso ex-aluno. Que recurso utilizar para aulas remotas com crianças que têm pais com baixa escolaridade? Eu pensei nisso também, que esses dias uma pessoa me contou essa história, porque ela trabalha e a criança fica com a avó. E a avó é quem cuida, e a avó não é alfabetizada. Aí é bem mais complicado mesmo. Por quê? Porque você vai ter que ensinar duas vezes. No meu ponto de vista, a Beth pode colocar o ponto de vista dela depois. Você tem que orientar os pais para que os pais possam orientar a criança. E vai precisar haver muita boa vontade nesse caso. E a gente vê que muitas vezes tem. Não é porque o pai ele não tem escolaridade que ele não tem o desejo que o filho tem. Então, muitas vezes ele se esforça, ele presta atenção na orientação do professor, e aí o professor tem que ensinar esse pai, esse avô ou avó, como se ele fosse, né, um novo professor aí, para que ele possa ensinar a criança. Serão 2 trabalhos, mas eu acho que o retorno vai ser muito gratificante, pensando que você vai estar estendendo essa alfabetização. Não vai ser só uma pessoa que você vai estar alfabetizando, serão 2 pessoas, né? Você vai estar ajudando a escolarização de 2 pessoas. Então, eu acho que é um momento mais que importante. Na minha escola, professora, tem uma mãe, né, que ela é analfabeta,
E uma mãe muito que participa muito da vida da criança. E preocupada, o que ela fez? Convidou a vizinha para ajudar nesse momento. Então, eles buscam ajuda quando eles não conseguem. E isso é muito bom, né? Então, pode ser uma sugestão também, né? Pedir para que essa pessoa chame um jovem, né, que possa ajudar nesse momento, uma criança que esteja em uma escolaridade mais avançada, ou alguma outra pessoa da família que possa ajudar. Mas eu acho que se a pessoa tiver boa vontade, a gente pode auxiliar a Ela pessoa aprende também. junto, né? Aprende junto. Aprende junto com a criança, exatamente. Bom, a pergunta da Maria Clara, ela já foi respondida nessa pergunta. Ela tinha perguntado como o professor pode auxiliar os pais que possuem dificuldades para ensinar seus filhos. Eu já acho que já foi respondida nessa pergunta. A Cássia colocou no chat que ela tem um caso como este, então ela trabalha com vídeos. A Carol Consentino, ela colocou emendando com o tema. Uma sugestão é que os pais pesquisem as palavras para utilizar no jogo da forca também. De repente, a maneira errada como a criança aprende a palavra, isso dificulta bastante, não? Sim. Uhum. Sim. E aí a Daniele Nogueira colocou, e essas mesmas brincadeiras que mencionei anteriormente, de bingo e forca realizadas com meu filho em casa, acabei mostrando a formação silábica para ele e as letras pelo mesmo som. Mas todo esse meu esforço poderá atrapalhar no método de alfabetização da professora dele com meu filho na escola. Ele está no pré-2. Não. Se ele estiver alfabetizado, não vai atrapalhar, né? Ele vai. Muito pelo contrário, né? Ele se encaixa e vai. A criança, ela não tem dificuldade de se adaptar. Nós, adultos, é que temos dificuldade de nos adaptar, né? A criança se adapta muito facilmente. E aí, agora, a Beth vai falar para vocês de uma atividade que eu não sei se foi uma criação dela ou uma adaptação dela, que é caça ao tesouro, que eu gostei bastante. É uma brincadeira, mas que exige preparo, né, professora Clarice? Um pouquinho assim precisa de tempo, né? O pai precisa de um tempinho para preparar a atividade, tá? Mas é uma atividade bastante interessante mesmo. Caça ao tesouro. Eu sugeri que seja feita aos domingos, que aí dá para colocar toda a família. É uma atividade bem bacana. Então, como pode ser? O pai pode arrumar uma caixa, né? Uma caixa de sapato, e colocar algumas guloseimas dentro dessa caixa de sapato. Como, por exemplo, umas 20 balas, uns 11 pirulitos, uns 5 chocolates, mais ou menos. Então, esse é o tesouro, correto? E preparar um mapa. Numa folha de sulfite ou numa cartolina, desenhe a planta da casa, o espaço da casa, dividido certinho e escreve cozinha, quarto, sala, corredor, banheiro, garagem. E depois coloca um ponto de partida. E nesse ponto de partida faz setas. Uma seta, por exemplo, fez a seta, atravessou a cozinha, chegou no tapete da sala, mais ou menos na posição do tapete da sala. Um exemplo, tá, gente? Coloca um X nesse desenho. Outra seta, chegou no corredor, coloca um outro X. Continua a setinha, chegou no banheiro, por exemplo, coloca mais um X. E assim vai, né, até chegar, por exemplo, no quarto da criança, onde esse tesouro vai ficar escondido. Não pode esconder essa caixa, né? Não precisa ser necessariamente uma caixa, pode ser um pote, né? Esconder dentro do guarda-roupa ou atrás da porta, né? E nessas marcações que eu falei, do X, a mãe pode escrever uma frase. E no local, por exemplo, o X está no tapete da sala, então é lá no tapete da sala que ela vai colocar essa frase, esse papel com essa frase. Frase do tipo assim, ó, mamãe te ama. Continua a setinha, outro X. Lá, deu no banheiro, por exemplo, na pia do banheiro, coloca lá um papelzinho dobrado com a frase, você é uma criança especial. No corredor, tem outro X, coloca lá. Se a criança é um pouquinho desobediente, né? Você precisa ser mais obediente. Enfim, até a criança conseguir, né, chegar onde está o tesouro. E dentro da caixa
também um bilhete. Parabéns, você encontrou o tesouro. Um exemplo, tá? Bom, feito esse mapa, eu sugiro que queime em volta dele, para ele ficar com uma cara de mapa envelhecido, sabe? Eu até trouxe um aqui, ó, mais ou menos para vocês terem noção de como fica. Enrola, e no início da nossa fala não foi falado da importância da criança ter o espacinho dela? Então, esse mapa ele pode ser colocado ou debaixo da cadeira ou debaixo da mesa, né? E no momento, naquele horário da rotina, que é o horário de estudo, a mãe fala assim para a criança, olha, um passarinho me disse que tem um tesouro nessa casa. Mas para isso, você tem que procurar nesse espaço o mapa para poder achar esse tesouro. Né? A criança, né, vai procurar no espaço, a hora que ela encontrar o mapa, ela vai encontrar, seguindo, né, as dicas do mapa, ela encontra essa caixa com guloseimas. Bom, assim que a criança encontrou, olha, ela trabalhou, né, a leitura, né, que ela encontrou várias fichas, né, com várias tiras, né, com frases, e depois, quando ela encontrar essa caixa, ela vai aparecer, lógico, no espaço dela com a caixa na mão, aí a mãe fala, né, quantas balas tem? Vamos separar as balas, vamos separar os pirulitos, dá para trabalhar a quantidade, quantas balas, quantos pirulitos, né, quantos chocolates, as balas são sortidas, quais sabores, vamos fazer a leitura? Olha, tem bala de morango, tem bala de uva, tem bala de chocolate, né, então, dá para trabalhar N coisas com a criança, inclusive, né, então, a divisão, vamos dividir também essa bala? Você tem um irmãozinho, você vai comer tudo isso sozinho, vamos dividir com o seu irmão, então trabalha a divisão, então, trabalhou leitura, divisão, ao mesmo tempo trabalhou afeto, né, quando a mãe fala, mamãe te ama, você é muito especial, então é um momento de troca e de carinho também, por isso que eu achei a atividade interessante, e ela dá para ser adaptada não só nessa fase de alfabetização, mas para os maiores, alunos maiores também. Aí eu usei essa atividade pela primeira vez no 5º ano. Se tiverem alguma dúvida, sim, eu explico novamente, eu coloco. É uma atividade que, assim, exige dos pais, né, uma dedicação maior, um tempo maior, então dá para fazer com toda a família, no fim de semana, né, uma coisa assim. Ô, Lucas, só para a gente se organizar aqui, faltam 3 atividades, né? Quanto tempo a gente tem ainda? Até meia-noite é hoje. Ah, beleza! Na live, geralmente, é uma hora só de live, então eles interrompem. Beleza. Não, mas aqui então, no Meet a gente tem uma liberdade, então pode ficar tranquila. Em relação ao tá. horário, eu acho que dá conta. Tem algumas outras perguntinhas aqui. Tá, quer fazer já? A Dani, pode ser, porque eu tenho medo depois dela sumir no chat. A pergunta da Daniela. O uso das famílias silábicas para alfabetizar ainda é uma metodologia válida? Sim. Sim. Assim, e nós estamos falando de 2 métodos diferentes, né? Ainda, eu acho que nunca deixou de ser. Aí é a Clarice falando, né? Enquanto educadora, enquanto alfabetizadora, eu acho que sempre houve, eu acredito de fato que houve uma má interpretação de como se alfabetiza, de como se lida com os processos de alfabetização. Então, muita coisa foi encarado como errado durante muito tempo. E uma das coisas era, né, a silabação. Mas o alfabeto brasileiro ele é composto por sílabas. Não tem como você não usar a silabação. Você separa as sílabas. Você está escrevendo um texto, não cabe na folha, você separa a sílaba. Então, mas tudo é o como você faz. Separar a sílaba simplesmente por separar, uma atividade só de separar a sílaba, ela fica uma atividade sem significado. Então, a atividade ela tem que ter um significado. Você pode separar sílabas de N formas, né?
Então, Clarice, acredito que ela nunca deixou de ser uma atividade significativa e muito importante para a alfabetização. Não sei você, Beth. Sim, isso é independente, como nós conversamos, né, professora Clarice? O método não importa, o que importa é o resultado final, né? Então, partindo do todo para as partes, ou das partes para o todo, o final é o que importa. A criança saiu alfabetizada? Beleza, né? Mesmo porque, como a professora Clarice disse, não tem como fugir das sílabas. O nosso sistema de escrita e mesmo a nossa fala, né, a fonética, são sílabas, não tem como, né? O uso das sílabas presente a todo momento. Legal. A Daniele Nogueira colocou assim: alguma ideia para adaptar com crianças bem pequenas? Adaptar Adaptar o quê? o que será? A alfabetização para crianças bem pequenas, uma atividade para crianças bem É o pequenas? caça-tesouro. Ah, o caça-tesouro? Vou dar uma sugestão aqui. Eu acredito que em vez de frases para criança que não está alfabetizada, você pode substituir por desenhos, né? Faz um mapa com desenhos. E aí ela vai ter que localizar através de desenhos com a criança pequena. É igual a gente faz, né? Aqui na minha casa, quando tem alguns netos, quando tem Páscoa, a gente faz caça aos ovos da Páscoa. E o mapa é com desenho dos pequenininhos. Isso mesmo. Interessante, inclusive, usando aí o exemplo da Páscoa. Dá para fazer esse mapa do tesouro, por exemplo, numa época de Páscoa mesmo. Fazendo as patinhas, né? Até chegar na... Legal, dá sim. Nós fizemos uma vez com as crianças da alfabetização mesmo, na escola onde eu trabalhava. Quem é de Lençóis conhece, lá o Esperança de Oliveira tem um porão. Então, nós fizemos caça ao tesouro. E aí a gente guardou no porão o estagiário fantasiado de coelho, né? Mas ele amava. As crianças tinham as pistas, elas iam de local em local. Então, na saída perto da secretaria, tinha lá uma primeira pista. Ó, a próxima pista você vai encontrar no final da escada, atrás do vaso. E aí as crianças iam, e se tinha uma criança que já estava num processo mais adiantado de alfabetização, ela lia, se não era a professora mesma que lia, né? Mas só que aí a professora ia mostrando as palavras, tudo para a criança fazer a pseudo-leitura. Então, dá para adaptar com as crianças menores mesmo, essa atividade, sim. Ou com desenho, né? Ou com pequenas palavras, né? Já... se a criança está num processo mais adiantado aí de leitura. Bom, tem mais uma pergunta. Tem, pessoal que está gostando de participar. Que bom. Agora é a Cíntia. Ela pergunta: quais atividades vocês propõem na consciência fonológica? Ah, tá. Ô, Cíntia, ao final da nossa conversa aqui, eu vou deixar 3 links para vocês de atividade de consciência fonológica, tá? Existe também um método, você pode, só que ele, para professor, você vai ter que comprar ele, chama Alfafon, que a criança ouve o sonzinho das letras. Mas na internet... você encontra bastante atividades onde a criança pode associar a grafia, né, ao fonema, tá? Agora, você pode fazer isso também com músicas, né? Com músicas. E eu vou deixar no final os links aí, que era o que eu falei, que é a questão do fonema. Então, para a consciência fonológica é o exercício. Tem várias atividades na internet, mas são atividades de fonoaudiólogos. Então, elas dão um pouquinho de trabalho, porque tem toda a articulação da língua, da boca, né? Para ajudar aí. Mas eu acredito que muitas coisas você vai encontrar na internet para te ajudar com o som aí.
pronunciar as palavrinhas junto com a criança, para que a criança consiga perceber por onde o som sai, né? Se é um som nasal, se é um som oral, para ela sentir o rosto dela também, né? O formato da boca. Você pode fazer brincadeiras com a criança. Eu estava falando com a Beth, que essa questão do som, ela é muito difícil para os pais, né? A gente falou, como é que a gente vai falar para o pai lá que o G, né? O som do G. G para geladeira, tudo bem, mas G para garrafa, né? Que o som do G não é G quando você fala de garrafa, né? É um som que não sai, né? É um som que fica aqui embaixo. Então, a consciência fonológica, a criança vai ter que se tocar mesmo, e você vai ter que fazer esse exercício junto com ela. Mas tem musiquinhas que ajudam a fazer e exercícios que ajudam a fazer, tá? Mas para os pais é um pouco difícil, né, professora Clarice? Para os pais é difícil. Eu acredito que para os pais é mais difícil. Antes de ir para a próxima pergunta, eu gostaria de pedir para todos os participantes a gentileza de desligar as câmeras, porque nós estamos aqui com 123 participantes, e aí, para que a conexão fique melhor e você receba um sinal com imagem e som mais limpos, por favor, desliguem as câmeras, os áudios estão todos desligados, apenas para facilitar aqui no acesso, tá bom? O Éder também colocou a pergunta. A música também ajuda muito neste processo? Como os pedagogos podem fazer uso dessa ferramenta? Eu acho que já foi falado, né? Mas eu queria falar, Éder, nossa, eu estou falhando a memória já, estou velha. Eu canto muito mal, eu tenho muita dificuldade assim com ritmo, com som, mas eu sempre gostei de cantar. E sempre gostei que os meus alunos cantassem, principalmente no processo de alfabetização. E nós temos, aí vou eu para a tecnologia, não domino nada, mas gosto muito de usar. Nós temos muitas músicas que ajudam, assim, no processo de alfabetização, incrivelmente, tá? Não vou saber falar aqui para vocês, mas depois eu posso pesquisar e mandar uma lista, e o Lucas divulga, né? De letras de músicas que, durante a música, você vai fazendo o som da letra. E isso ajuda bastante a criança a desenvolver essa consciência fonológica, viu, Éder? Você que trabalha isso com as alunas aí, eu sempre falei que tinha que ter linguística, né, no curso de pedagogia, e música, muita música, que isso ajudaria demais na alfabetização das crianças. E faz falta dentro das escolas, né? Faz muita falta. Eu sou fã da música e da educação física, né, dentro da escola, porque eu acho que a consciência corporal, nós cortamos esse tópico, que seria o tópico da consciência corporal, por causa que, eu vou falar já que o Lucas falou que a gente podia, né, a questão da consciência corporal, porque a criança, para ela escrever, ela tem que saber o que é embaixo, o que é em cima, o que é na frente, o que é atrás, o que é direita, o que é esquerda, né? Escreve na linha de baixo, né? Não vai até o final. E, de repente, isso tudo você trabalha com atividades motoras. Fica embaixo da cadeira, sobe em cima da cadeira, né? Fica na frente do seu colega, atrás do seu colega, pega aquilo que está à sua esquerda, pega aquilo. E pode-se ser feito isso em casa com os pais durante o tempo todo. E isso vai fazer muita diferença depois quando a criança estiver escrevendo, né? Então, não só isso, mas a questão da respiração na educação física, né? Que a educação física lá do passado não tem o mesmo conceito da educação física de hoje. E na música também. Porque para a criança fazer a leitura, ela precisa ter um momento de parar, quando tem a vírgula, né? E a respiração nesse momento, ela é muito importante. Bárbara, você precisa desligar a câmera.
Botei mais uma pergunta aqui, da Samara. Ela colocou assim, importante colocação, cada criança aprende de uma maneira. Às vezes, precisamos trabalhar mais de um método em sala para atender diversas formas da criança aprender, certo? Concordo plenamente, porque cada um de nós aprende de uma forma. Uns aprendem melhor ouvindo, outros escrevendo, outros assistindo, né? Então, os órgãos do sentido, eles são aí os captadores da nossa aprendizagem. Cada um tem uma forma de aprender. Se não dá com um método, vai com o outro. Matemática mesmo, você que é da matemática, né? Se não é um processo curto, vai pelo longo, vai por aproximação, do jeito que for. O importante é que a pessoa aprenda o processo e chegue no resultado. Outra pergunta da Fernanda. E qual seria a forma ideal de trabalhar a silabação com a criança para que a atividade tenha sentido? Olha, o ideal, né? O ideal é bem utópico, mas quando a gente fala em dar sentido, é não trabalhar nossa. De forma descontextualizada. Palavras do Bill, de forma descontextualizada. Por quê? É você fazer uma lista de palavras e pedir para que ela separe sílaba, né? Escreve lá 10 palavras. Maracujá, banana, uva e vai pedindo para ela separar. Não, você fazer atividades onde essas palavras estejam ali e elas apareçam de uma forma que você faça essa separação. Ou até mesmo através da música, o Éder está aí, né? Existem músicas em que elas fazem essa separação silábica no momento em que você canta e você transportar isso para uma outra atividade. Eu gosto muito de pegar uma mesma atividade e fazer ela, não uma atividade, vamos dizer assim, o mesmo texto. Um texto, ele pode ser uma música, ele pode ser uma dramatização, ele pode ser uma atividade gramatical e ortográfica, né? E ele estar ali interligado e fazer sentido para a criança aquilo. O que não faz sentido é você fazer listas de coisas aleatórias e aquilo fica perdido. Por que que eu tenho que pegar aquela palavrinha e ficar ali dividindo ela em partes? Onde é que eu vou usar essa palavra, né? Os meus filhos sempre me perguntavam, quando os professores davam tarefas, e eles perguntavam, por quê? Por que que eu tenho que fazer isso? Para que que eu tenho que fazer isso? Onde eu vou usar isso? Né? E às vezes eu não tinha resposta para aquilo, e aquilo me deixava agoniada. Os meus filhos fazem inglês desde muito pequeno. E aí eles ficavam com nota vermelha em inglês na escola. Porque o professor mandava eles fazerem um caderno de tarefa que era para pôr a palavra e o significado da palavra. Só que eles já eram fluentes e eles me perguntavam por que eu tenho que fazer essa lista aqui se eu já sei tudo. Eu converso com ele já sabe que eu sei isso, né? Aí eu ficava meio sem saber o que dizer e falava assim, é porque todos fazem, né? Mas não é porque todos fazem, todos não são iguais. Então, eles sempre me questionavam muito. E o duro que eu era diretora da escola onde eles estudavam. Então, eu ficava meio numa saia justa de vez em quando. Eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado, enquanto professor, nesse sentido. As crianças não são iguais, elas não estão na mesma fase de aprendizagem, cada uma tem a sua. Eu sei que não dá para preparar uma atividade para cada criança, não dá. Mas existe aquela criança que está aqui no pré-silábico e a criança que está no ortográfico. Então, não dá para eu dar a mesma atividade para a criança, elas têm que estar no nível muito próximo para eu dar a mesma atividade. Então, eu tenho que tomar bastante cuidado com isso. Então, o que é uma atividade significativa? Aquela que tenha sentido. Não adianta eu mandar uma criança que fala inglês fluentemente fazer listinha de palavra, porque aquilo não tem sentido para ela.
Então, toda vez que você for preparar uma atividade para a criança, você pensa, que sentido isso vai ter para minha criança? Que diferença isso vai fazer na aprendizagem e na vida dela? Não é porque lá atrás eu fiz uma lista de palavras separando as sílabas, né? Ah, foi legal, eu aprendi assim. Era o que tinha na época, a nossa professora fez o melhor que ela pôde para gente, mas era o que ensinaram ela a fazer. Hoje nós temos outras possibilidades. Então, eu acredito que... Ai, será que eu respondi? Meu, respondeu muito bem. O que mais, Bom, Lucas? continuando com a tem. E com as crianças, eu vou ler da forma que colocaram no chat, tá? E com as crianças especiais, autismo, podemos usar o mesmo método? Olha, primeiro, nossa, só eu estou falando aqui. Primeiro, eu acho assim, cada criança autista é uma criança. Eu já trabalhei com crianças autistas, né? Cada uma tem uma necessidade, uma exigência. Vou pegar duas que eu tive mais recentemente. Elas eram muito diferentes, né? Uma se recusava a fazer as atividades que o professor passava. Extremamente inteligente, captava tudo que a professora falava, mas não gostava de escrever. E a outra já era bem tranquila também, bem inteligente, né? Mas fazia tudo o que o professor pedia para fazer ali. Então, a gente precisa ver qual é, né, ali as habilidades que tem essa criança e qual é a melhor forma de eu acessar aí, né, essa criança. Às vezes, através da música, ou se ela não gosta de barulho, né, algumas não gostam de barulho, geralmente a maioria, o ideal é você perguntar para a família, né, quais as rotinas, como que essa criança aprende as coisas do dia a dia dela e formular atividades específicas para essa criança. Eu não vejo assim como fazer igual para tratar. Aí eu vou dizer uma frase que um amigo meu dizia, não sei se eu vou saber dizer da mesma forma, sabedoria que ele. Tratar igualmente as pessoas é perceber que elas são diferentes e nas suas diferenças elas precisam ser tratadas de forma desiguais. Isso aí é você respeitar a diferença do outro. Ah, não, eu sou inclusive, eu trato todo mundo igual. Não dá para eu tratar todo mundo igual. Se eu tirar o meu óculos, e acho que a Beth também, né, a gente vai ter um problema. Então, para que eu possa enxergar, eu tenho que usar o óculos. Isso faz uma diferença em mim, né? Então, para ser igual, eu tenho que ser diferente. Nesse momento, eu tenho que usar o óculos. Então, nem sempre dá para usar as mesmas atividades. Nós precisamos fazer uma pesquisa aí com a família, né? Se você já conhece a criança, para perceber quais são os canais para chegar até essa criança, qual é a forma que ela aprende melhor. Bom, a última pergunta dessa rodada. Muitas crianças chegam ao ensino fundamental 2 com lacunas na alfabetização. Existem técnicas ou estratégias para minimizar essas lacunas, visto que alfabetizar não é mais o foco nesta etapa? Quer falar um pouquinho, Beth? Que eu já falei demais, estou até sem ar. Eu, particularmente, acho que é leitura, né? A criança, quando ela chega numa determinada fase ainda com algumas falhas, é porque faltou leitura. Essa é a minha opinião, professora Clarice, porque eu acho que a leitura enriquece o vocabulário da criança, né? E melhora em todos os sentidos, a escrita. Assim, eu fui diretora durante muitos anos e de escola que ia do Fundamental 1 até o ensino técnico. Então, eu vi muito isso acontecer na escola. Eu acho que a primeira coisa é identificar
o porquê aquela pessoa chegou até o Fundamental 2 sem aprender. Porque existem várias possibilidades da pessoa ter chegado até aquela etapa sem aprender. Né? Geralmente as pessoas costumam culpar os professores. O professor não fez, né, um trabalho muito legal. Mas eu penso que pode até existir essa possibilidade, mas uma criança, para chegar lá no 6º ano, ela passou por pelo menos 5 professores diferentes. Será que os 5 professores erraram? Será que os 5 não perceberam? Né? Se os 5 erraram, eles erraram por quê? Então, primeiro, fazer um diagnóstico, né? De por que essa criança não consegue. E a partir daí, descobrindo onde está a falha, você pode acessar. No caso, já seria um pré-adolescente, né? Que é bem difícil de você chegar até eles. Muitas vezes ele tem vergonha por não estar alfabetizado. Eu conheci uma menina, nossa, encantadora, encantadora. Ela chegou no 6º ano sem estar alfabetizada e nós fizemos um trabalho intenso de alfabetização com ela. Todos os dias a professora alfabetizadora sentava, tentou de uma forma, tentou de outra forma, né? E aí a gente descobriu que ela tinha dislexia e que não foi descoberto antes, então a forma de ensinar era outra. Aconteceu também com uma outra criança que depois de um tempo descobriu-se que ela tinha DI e que também não era um caso bem leve e não foi percebido. Né? Então, você tem que descobrir, às vezes é a falta do óculos, às vezes é um problema de audição ou de processamento auditivo, ela ouve bem, mas ela não tem um bom processamento auditivo e era uma coisinha mínima ali que estava faltando. Então, alguma coisa interferiu nesse processo. E eu preciso descobrir o que foi que interferiu para eu fazer uma intervenção correta ali naquele momento. Porque senão eu vou ficar patinando, né? No mesmo erro, ou não sei se eu posso chamar isso de erro, né? Das mesmas dificuldades que os outros professores tiveram. Não é fácil, mas é possível. Nós já tivemos sucesso com alunos que chegaram, né? E aí eu penso, né, que a Beth disse da questão da leitura, né? Eu penso da questão do valor social da escola. Eu tive uma experiência fantástica com alunos da educação de jovens e adultos do Fundamental 2, que nós começamos a inseri-los, né? Na sociedade mesmo. Por que eu preciso aprender a ler e escrever para viver socialmente? Então, eu vou até a Câmara dos Vereadores e eu vou ver o que eles estão falando lá. Tudo bem que lá também tem algumas pessoas analfabetas, mas eu preciso entender da legislação para poder ser cidadão, né? Então, a alfabetização, ela vai muito além, não é só decodificar palavras. E quando esse jovem, esse adolescente, ele percebe a importância, né, da alfabetização, se ele não tiver nenhum comprometimento neurológico, de saúde, físico, e ele percebe a importância da escola, ele passa a ajudar o professor também. Então, é muito complexo. Você precisa fazer um estudo e querer de fato, eu não sei de quem foi a pergunta, você precisa querer de fato ajudar essa criança ou esse adolescente. Eu tive, assim, uma experiência nesse sentido. Ou eu fazia diferença para aquela turma, ou eu desistia de ser professora. Depois de chorar muito tempo, eu queria ser professora, então eu resolvi fazer a diferença. Mas eles precisaram primeiro ver para que é que eles queriam aprender a ler e escrever. É isso. Às vezes, o professor sendo escriba mesmo, né, professora Clarice, nesse momento, né? Para poder entender e a dificuldade da criança, né, do adolescente aí. O que mais, Lucas?
brincar de colocar nomes nas Ah, coisas. sim. Isso também dá para fazer enquanto a mãe está ali trabalhando, né? A Uhum. mãe está ali nos afazeres dela e ela pode pedir para a criança identificar o que tem em casa. Vamos lá, escreve aí do seu jeitinho onde fica a geladeira, onde fica o fogão, e vai colocando a etiqueta em tudo. E a partir dessas etiquetas aí, ela pode fazer outras brincadeiras com as crianças. Aí entra a silabação também. Como é que eu divido a sílaba da palavra geladeira? Né? Aí é um contexto da silabação dentro de uma outra brincadeira. Aí sim está contextualizado. Tem mais, Beck? Não, é isso mesmo, né? Nós já falou tudo sobre ela. Fala da receita aí um pouquinho. Agora o que? Receita? Isso, olha, a receita, né? É um gênero textual interessante, né, para apresentar para a criança também. E pedir sugestões, né, para a criança. Olha, que receita nós podemos fazer hoje? Ah, mamãe, hoje eu queria receita, por exemplo, eu queria comer brigadeiro. Então, pede para a criança separar os ingredientes, né, para fazer esse brigadeiro, pede ajuda para a criança, então ela vai fazer a leitura da receita, ter contato com um tipo de texto, né, de um determinado gênero textual aí, e aprender, né, a escrita, a leitura, e ajudar a mamãe a fazer um doce gostoso. E eu tô vendo bastante na internet esses dias as mães em casa, elas estão fazendo live das crianças ajudando na cozinha. As crianças adoram assistir os vídeos, Não, né? eu adoro, nossa. Digamos, Eles né? gostam bastante. E pode ler junto uma receita que Sim, pega fruta, né? A receita da salada de fruta, você tinha sugerido a receita da gelatina, que vem escrito na caixinha e é bem bem pouquinho, né? curtinho, é um texto curto, E vitamina, não custa caro uma caixinha de não. gelatina, geralmente as pessoas têm em casa, né? Então a receita, por ser um gênero textual assim bem fácil, pode ser trabalhada em todas as famílias e é uma forma, né, da mãe estar em contato com a criança e a criança estar ali ajudando naquele momento. Não vai atrapalhar a mãe. Mais ou menos. Tem mãe que não gosta muito, porque a criança põe a mão na cozinha, né? Mas eu acho que é momento de interagir bastante. Eu lembrei de uma situação, professora Clarice. A mãe fez a receita, né, de um doce com a criança e postou no grupo. A criança ajudando, né, na receita. Outras mães não gostaram. Então a gente tem que ter esse certo cuidado, né? Porque você está postando, a mãe está postando um doce que eu não tenho condições de fazer, meu filho vai ficar com vontade, sabe aquele? Então a gente tem que, dentro de uma escola, né, a gente tem que pensar até nisso. Então faça a gelatina, porque aí E aí, todo mundo tem como né, uma coisa mais em fazer. conta, pensa nisso, né? Um produto mais em conta para as famílias aí. Não corre o risco. Não corre o E risco. as listas, As né? dicas, As listas, elas são, assim, no início da alfabetização a gente usa muito as listas, e aí, no caso, é mais uma forma de ajudar a mãe, né? Eu vou no supermercado, vem me ajudar a fazer a lista. Tá faltando coisas aí, vamos me ajudar a fazer a lista. Pode ser, vamos fazer a lista do nome das pessoas da nossa família. Então, todos os tipos de lista, né? Que se usa em casa, as mães, os pais podem ajudar. O pai vai lá organizar a caixa de ferramenta. Vamos fazer a lista das ferramentas que eu tenho aqui na minha caixa. Vamos ver se está tudo aqui, se não perdeu, se não sumiu alguma coisa. Então, aquilo que eu disse lá no início, né? Tentar convencer os pais de que todas as atividades que eles fazem podem ser transformadas em atividades de aprendizagem para a criança. Mais alguma coisa, Beth? Da lista? Encerrou aí, né? Pode também, né? Continuando aí, não foge do contexto, né? Quando você falou da lista de supermercado, a organização da caixa, né? Do papai, ou então a lista assim de animais domésticos. Então, trabalhar com listas
sempre muito interessante e ajuda, né, na alfabetização aí. Animais selvagens, aquáticos, animais venenosos, né? Bichos com penas, bichos com pelos, aí vai da criatividade da... E para as crianças que estão no início da alfabetização, né? Porque lembrando que cada criança vai estar aí num estágio da alfabetização, isso aí vai auxiliar, né? A lista ela auxilia bem para aqueles que estão começando. Uhum. Pode ir para frente, Lucas. Então, pessoal, olha, como esse vídeo ele vai ficar gravado, vocês vão ter acesso a ele. Eu coloquei aí alguns links, né? De como trabalhar o som das letras, tá? Que pode ajudar aí vocês enquanto professoras, que podem ajudar os pais também, né? Porque a sonorização, né? Ela é bem difícil, porque você fala a palavra de uma forma, você conhece o nome da letra, mas o som daquela letra é mais difícil. O pai até sabe, porque ele aprendeu, mas para ele ensinar essa questão da fonética aí é mais difícil. Então, esses videozinhos aí, eles vão estar ajudando. Até pensei em fazer aqui um som com vocês, tudo, mas era uma coisa que não ia dar certo. Então, fica aí, né, a minha contribuição nesse sentido, uma das pessoas que já tinham perguntado. É isso. E eu vou fazer aqui uma propaganda aí, Lucas, pode ir para frente. Há um tempo atrás eu fiz uma live com a professora Raquel, que também foi professora aí do IMES, sobre atividades para as crianças na pré-escola, né? E pedi para que o pessoal mandasse sugestões. E uma das algumas sugestões que apareceram foi que a gente falasse sobre o estresse que está causando nas famílias as atividades em casa. Então, tem mãe ficando muito brava com o professor, brava com o filho, tem filho querendo que a mãe não seja professora, que ela seja só mãe, porque ele prefere ela como mãe do que como professora, que como professora ela é muito exigente, né? Às vezes ela perde um pouco a paciência. Então, eu convidei a psicóloga Silmara, que é aqui da minha cidade também, que já faz um trabalho nesse sentido, para a gente falar sobre o estresse que está gerando, né, a educação à distância para as crianças em casa. E a gente vai fazer isso segunda-feira que vem, às 20 horas, pelo meu Instagram. Foi a primeira vez que eu fiz pelo Meet, né? Já fiz lives, mas pelo Instagram. Então, eu queria deixar aí o convite para todos vocês, que eu acho que é um assunto bastante interessante também, para vocês repassarem para os pais essa questão. E como a gente está terminando, eu gostaria de agradecer, foi uma delícia estar aqui com vocês, responder essas perguntas aí, Lucas, tá? Temos mais algumas, viu? Oi? Temos mais algumas. Tá, a gente responde sim. Mas eu espero todo mundo aí na segunda-feira que vem, às 20 horas, no meu Instagram. Pode falar, Lucas. Beth. A Daniele. Uma colocação antes, Lucas, posso? Por favor. A professora Clarice falou dos links, né, professora? Então, eu acho, assim, muito importante também os pais acompanharem, né, o trabalho dos professores da criança. Tá? Porque eu sei que os professores, eles postam nos grupos, né, WhatsApp, Facebook, muitos vídeos, né, com músicas, brincadeiras e joguinhos, né, e os pais que têm acesso à internet, eles podem aproveitar nesse material para ajudar aí na formação da criança, né. E também falar que a alfabetização não é um processo curto, né, é um processo longo, que exige escuta, né, exige olhar, né, e principalmente respeito ao ritmo da criança. Nós temos que acreditar que toda criança aprende, eu sempre falo isso, essa é a minha frase, toda criança aprende. Cada uma no seu ritmo, mas ela aprende. E no seu tempo, né? No seu tempo, isso. E às vezes demora 2, 3 anos, mas acontece. Mas acontece, exatamente. Tá?
Também foi um prazer, viu, Lucas, poder participar dessa live. Ouvir a professora Clarice, então, é sensacional, né, professora? Meu Deus, o prazer foi meu. Espero que eu Próximas perguntas, Lucas. Então vamos lá. As perguntas. Primeira pergunta da Daniele. Eu acho que isso já foi respondido. Caso sim, aí só um adendo, né? Como eu sei que é o momento de apresentar a letra cursiva? Antes da apresentação silábica ou tanto faz? O que vem primeiro? E também da professora Juliana. Ela pergunta o seguinte: sobre corrigir as atividades. Posso deixar de corrigir algumas palavras que não terá problema? Porque se corrigirmos tudo, parece que aumenta a frustração das crianças e acaba deixando ela desmotivada. Olha, deixar de corrigir, eu não sei, cadê a Beth? Ela sumiu. Deixar de corrigir, você não pode. Não, não né? pode. Porque é você ser conivente com o erro. Sim. Da mesma forma lá, né, da atividade significativa, é a forma como você corrige. Tá? Você nunca pode deixar de corrigir. Aí eu volto lá nos anos 80, novamente, quando tinha algumas pessoas que falavam, né, que dentro do método do Paulo Freire, lá do construtivismo, aí que criou uma confusão de ideias, é que não podia corrigir a criança. E isso não é verdade. Nós devemos fazer as correções necessárias, mas como nós corrigimos que faz a diferença aí, né? Pode falar, Beth. Não adianta corrigir, né, colocando X, como fazia antigamente, né, professora Clarice, e ficava, né, por isso mesmo. Hoje não, hoje você mostra para a criança, né, o que ela errou, pede para a criança arrumar. Normalmente eu falo para as professoras da minha escola, coloca um risquinho embaixo, para a criança saber que tem alguma coisinha ali que ela precisa arrumar, mas não pode esquecer de olhar se a criança arrumou. É que isso faz parte. O professor precisa fazer isso, ele tem que corrigir. E fazer ela pensar, Fazer né? ela pensar isso. Aqui tem alguma coisa que pode mudar. O que pode mudar? Como você acha que teria? Ou pedir para procurar no dicionário, verificar, né? Perguntar o porquê daquilo. Então, o problema está em simplesmente passar um X em cima ou falar que está errado e deixar. É frustrante. Nós também temos que tomar muito cuidado, e a gente vai falar disso na segunda-feira, sobre frustração, né? Muito cuidado com essa questão, não pode frustrar, não pode frustrar, não pode frustrar. O que é frustração de fato? O grau dessa frustração, a vida nos oferece obstáculos. A frustração nada mais é do que um obstáculo, né? Se tem gente da psicologia aí, depois pode me corrigir, mas nós encontramos momentos frustrantes o tempo todo na nossa vida, e a gente tem que aprender a superá-los, e a gente erra, e nós aprendemos com os erros também, né? Então, não deixe nunca de corrigir, só tome cuidado com a forma como você vai corrigir, mas deixar errado não pode. O que mais, Lucas? Bom, as perguntas eram essas. Agora temos bastante mensagem no chat agradecendo, dizendo que vocês são maravilhosas, que adoraram, dando inúmeros parabéns. Então, não temos mais perguntas. Então, em nome do IMES, eu gostaria de agradecer também o aceite pelo convite da professora doutora Clarice, da professora especialista Elizabeth, a Beth. Muito obrigado pela presença de vocês. Abrilhantou a nossa noite. Foi muita aprendizagem. Daria para ouvir a noite toda aqui, porque realmente o assunto estava muito gostoso de se ouvir e aprender. Eu não sou alfabetizador, aprendi bastante hoje também. Então, meu muito obrigado. Eu também quero agradecer a todos os alunos e alunas do IMES que participaram hoje,
aos professores visitantes que estão aqui participando conosco, o público de fora, todos em geral, muito obrigado pela presença de vocês. Nós estamos em um momento muito difícil, momento de pandemia, onde estamos distantes fisicamente. Mas quando temos encontros como esses, nós nos tornamos mais próximos, parece que estamos juntos, lado a lado, e isso aquece o nosso coração, e isso faz com que nós estejamos nesse momento mais fortalecidos. Então, muito obrigado por cada um. Quero deixar agora um tempo para a professora Clarice, professora Beth também fazer a despedida, professor Éder, se quiser falar alguma coisa. Nossa, o Éder ficou quietinho aí o tempo inteiro, né? Eu já me adiantei, eu queria agradecer imensamente esse momento, né? E dizer que a pandemia está sendo ruim em diversos aspectos, está trazendo muita coisa triste, mas está trazendo tanta aprendizagem, eu acho que em todos os aspectos, né? Essa questão com os pais se colocando no lugar dos professores, vendo a dificuldade que a gente tem com os próprios filhos, né? A gente sendo mais resiliente em vários aspectos, a gente sentindo saudade de coisas que a gente achava que era insignificante. Então, tudo isso está sendo de muita aprendizagem. E eu gosto muito de aprender com tudo. A gente aprende em todos os momentos da nossa vida, né? E esse está sendo um momento, assim, extremamente de aprendizagem para mim. Então, muito obrigada. Conheci a Beth agora, essa semana passada, foi um prazer. Sei que ela está ministrando algumas das minhas disciplinas no IMES, né? Obrigada, Lucas, que você é uma pessoa, assim, que eu tenho muito carinho, ao Éder, também um profissional excepcional, e a todos os meus alunos, que eu amo de paixão, que a gente já conviveu muito tempo, alguns professores que eu sei que estão aí também, que já foram meus alunos, outros não, mas que eu admiro demais todos aqueles que se dedicam a essa profissão maravilhosa que é ser docente. Obrigada a todos e uma boa noite. Lucas, eu queria agradecer uma pessoa especial, a professora Sandra, que me socorreu, né? Você sabe a situação. Gente, eu fiquei sem internet justamente hoje, tá? Daí eu pedi socorro para a Sandra, eu estou fazendo essa live na casa dela. Olha, Sandra é uma pessoa fantástica, né? Então, muito, 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 muito obrigada mesmo, Sandra. E Lucas, né, obrigada pelo convite. Clarice, foi um prazer conhecê-la. Aí tem as colegas de trabalho, né, que estão participando dessa live, as perguntas que fizeram muito interessantes, né, as pessoas, nossa, como mudou, né? Aí eu fico pensando, nossa, que diferente, tudo muito diferente da minha época de pedagogia, as pessoas parecem que tinham vergonha de perguntar, hoje não, né? Hoje os jovens são mais soltos, assim. Ai, muito bom isso, gostoso, gostei de participar, mais uma vez, muito obrigada. Até uma próxima, né, se possível. E eu vou Lucas, pede para o pessoal. Pede para o pessoal mandar temas, e a gente pode discutir futuramente se essa pandemia demorar a passar, ou se não demorar também a gente pode discutir. Né? Com certeza, mandem para nós temas, sugestões. Eu vi aqui que a professora Eliandra está participando hoje, ela até respondeu algumas perguntas no chat, e aí, quem aí gostaria de uma live com a professora Eliandra e o professor Éder? Falando de educação especial. Coloquem aí no chat pra gente. Olha lá. Vamos eu também ia gostar. Éder, você quer falar alguma coisa? Isso é engraçado, não, Lucas? Olha lá. Sempre colocando a gente. Incrível, não, Éder? Pois é, Eliandra. Mas eu acho que é legal, é um tema interessante para a gente pensar. Sim, eles precisam, sim. Né? Sim, vamos organizar. Uhum. Eu gostaria de agradecer também a presença de todos, enquanto coordenação de eventos do IMES, e me coloco à disposição para organizar novos eventos, deem sugestões,
No segundo semestre, nós vamos ter o simpósio, né, de Educação e Psicologia, e também a segunda semana de Educação Especial. Então, surgiram temas para a gente discutir nesses 2 eventos também, né, e a participação de vocês é muito importante na construção desses eventos. Então, muito obrigado, boa noite a todos. Lucas. Bom, pessoal, então é isso. Muito obrigado mais uma vez a todos e a todas. Tenham uma excelente noite. Se cuidem, protejam-se. Cuidem, exatamente. O IMES está aqui de braços abertos para recebê-los e recebê-las a todos os momentos. Esperamos vocês. Quando voltarmos presencial, vai lá conhecer a faculdade, nos dar um abraço, tomar um café conosco. Serão muito bem-vindos. Um grande beijo, um grande abraço. Boa noite, gente.